Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui no nosso Portal F3. Hoje num home studio improvisado aqui na minha casa e a gente vai ter o privilégio de nessa manhã de sábado, para quem está ao vivo ou em horário alternativo, para quem me vê em reprise, a gente vai ter um privilégio aqui que é o de resolvermos uma série de questões, ora discursivas, ora objetivas, de direito tributário e direito constitucional. Esse é o nosso segundo encontro, é o segundo simulado turbinado em que a gente vai resolvendo quesitos super importantes em torno de temas atuais, de temas que a gente trabalha nas aulas semanais, e eu preparo questões envolvendo esses temas para que a gente possa desenvolver aqui o raciocínio jurídico e a técnica de resolução de questões em provas. Então, nós tivemos no primeiro sábado, que foi o sábado anterior, o simulado turbinado 1, foi maravilhoso, eu vi o feedback super positivo da turma, e hoje nós estamos aqui com o nosso simulado turbinado 2. Eu vou manter a mesma metodologia do simulado turbinado 1. A gente vai começar resolvendo questões discursivas e a gente vai fechar com a resolução de questões objetivas. A diferença é que para esse simulado 2 eu equilibrei o número de questões discursivas e objetivas. No simulado 1, que foi o simulado passado, nós tivemos 5 questões discursivas e 10 objetivas. Agora eu levantei um pouquinho o número das discursivas e também aumentei o número de perguntas. Eu trouxe 7 questões discursivas e não apenas 5. E 8 questões objetivas e não 10. Continuamos com as 15 questões, mas fizemos uma calibração um pouquinho diferente. Começaremos com as questões discursivas, são 7, e depois migraremos para as questões objetivas, são 8. As questões discursivas, eu procurei mesclar dentro do possível o tema do controle de constitucionalidade, que é um tema que a gente trabalhou durante a semana inteira nas lives que eu fiz ao vivo para vocês no meu canal do YouTube, o canal Pedro Barreto. Tanto nas questões de constitucional como nas questões de tributário, eu procurei mesclar o assunto do controle de constitucionalidade, que, como eu disse, foi a pauta da semana. Trago aí em direito tributário algumas questões sobre princípios, imunidades, espécies tributárias, competência tributária. No direito constitucional, algumas questões referentes a direitos fundamentais, remédios constitucionais e controle, vocês vão gostar bastante, tudo bem? Bom, então eu queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu para participar do simulado. Hoje é sábado, dia 4, né? 4 de abril de 2020, o país parado, as pessoas vivendo a política pública que impõe o distanciamento social, já estamos assim há 2 semanas, e penso que é difícil para todos, para o portal também é, então eu quero agradecer a vocês em nome do Portal F3, tá? Em nome da empresa, da qual eu sou fundador, sou dono, em nome dos funcionários da empresa, cada um de vocês que nesse momento aí duro que o país atravessa, fez a sua inscrição, pagou lá o valor simbólico, mas um valor que a gente recebe com muito amor, é muito importante para nós, o valor de R$ 15, né, que a gente colocou para você poder desfrutar dessa experiência e participar desse evento conosco. Então, muito obrigado a cada um de vocês que fez o pagamento, que fez o investimento. Não são muitas pessoas, mas é aquilo que eu falei no simulado passado, toda ajuda é importante, e quando você faz essa inscrição, claro que você não está fazendo uma doação, você não está fazendo um ato de conceder uma esmola, você está comprando um treinamento, mas no momento que o país está, a gente só tem que agradecer por você tomar essa decisão de comprar, se matricular, se inscrever nesse treinamento aqui. Tenha certeza que eu vou dar o meu melhor para que você desfrute hoje de uma experiência fantástica e que até a hora que a gente encerre isso, né, são exatamente 9h25 da manhã, 9h29, aí dá 9h30 da manhã, por volta de meio-dia, meio-dia e meia, acredito que talvez a gente consiga encerrar, se não a gente prolonga um pouquinho mais, o simulado passado foi até 1h da tarde, que até lá você possa desfrutar bastante e gostar muito, ok? Eu vou começar com as questões discursivas. A primeira questão que eu trago, ela envolve, é de direito tributário, mas ela envolve direito tributário e direito constitucional o tempo todo, é uma questão boa, mesclando, fazendo a interdisciplinariedade das duas disciplinas. Eu vou apontar aqui, eu vou sair um pouco da tela, tá certo, pessoal? Eu vou
aproximar o tripé agora de mim aqui para ficar mais perto da TV. Vou sair um pouco aqui da imagem. Deixa eu fazer o apontamento aqui para a telinha. Vocês estão com o material aí, né? Eventualmente, quem não baixou o material, clica aí em meus materiais. Esses slides estão todos disponíveis para vocês, tá? São 15 slides, eles estão já disponíveis aí na sua área de navegação, tudo bem? Bom, eu vou começar lendo a questão. Cogite que, em razão da pandemia oriunda do Covid-19, o presidente da República, em maio, alegando necessidade de captar recursos para saúde e educação, editou 3 medidas provisórias. A medida provisória 01 instituiu contribuição destinada a custeio da infraestrutura tecnológica nas escolas públicas. A medida provisória 02 majorou as alíquotas da COFINS sobre faturamento de alguns empregadores. E a medida provisória 03 instituiu nova contribuição social para custeio da saúde, a incidir sobre a propriedade de aeronaves e embarcações de luxo. Nas MPs, ficou determinada a incidência das 3 novas tributações a partir de setembro do mesmo ano. Diante do caso, indaga-se. Vamos reler o caso? Cogite que, em razão da pandemia oriunda do Covid-19, o presidente da República, em maio, alegando necessidade de captar recursos para a saúde e educação, editou 3 medidas provisórias. A MP01 instituiu contribuição destinada a custeio de infraestrutura tecnológica nas escolas públicas. A MP02 majorou alíquotas da COFINS sobre faturamento de alguns empregadores. E a MP03 instituiu nova contribuição social para o custeio da saúde, a incidir sobre a propriedade de aeronaves e embarcações de luxo. Nas MPs ficou determinada a incidência das 3 novas tributações a partir de setembro do mesmo ano. Diante do caso, indaga-se. Qual é o caso que a gente tem aqui, antes das indagações? Deixa eu virar a câmera para mim agora aqui, depois eu retorno para a tela. O que é que a gente tem aqui? Bom, o primeiro caso, na verdade, o caso envolve 3 medidas provisórias. Através dessas 3 medidas provisórias, o presidente da República, em maio, resolve, aqui a gente ainda está em abril, mas você obviamente entende que é um exercício aqui, né? A gente passa um pouquinho por uma ficção aqui, né? O presidente da República, em maio, resolve editar 3 medidas provisórias com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para a saúde e para a educação, em razão da pandemia que a gente está vivendo no mundo e no Brasil do coronavírus. Todos sabemos que, diante dessa pandemia, provocou-se uma crise econômica forte, que ainda vai se agravar mais ainda, e essa crise econômica tem como um dos desdobramentos a crise fiscal. O Estado fica sem arrecadar, as pessoas estão sem dinheiro para comer, as pessoas estão sem dinheiro para pagar folha de salário nas empresas, como é que as pessoas vão pagar tributo? Então, evidentemente, que daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, eu e vocês estaremos testemunhando no Brasil, estamos hoje no dia 4 de abril, estaremos testemunhando um problema grave de arrecadação no país, em que o Estado vai ficar sem recursos no orçamento, porque as pessoas vão gerar um efeito inadimplemento em massa, o imposto de renda já foi postergado para julho, né, das pessoas físicas. Então, resultado, diante desse caos, a gente não sabe até quando o governo vai ter lastro para segurar, sem receber tributo, como é que ele banca as suas despesas, como é que ele vai pagar o salário dos servidores públicos, o custeio da máquina pública. Então, o presidente, nesse contexto, diante da pandemia do coronavírus, editou 3 medidas provisórias para arrecadar dinheiro para a saúde e educação, que é o básico para o qual não pode faltar dinheiro. E o que são essas medidas provisórias? A primeira, a medida provisória 01, instituiu uma contribuição para gerar dinheiro para a educação. Em que sentido para a educação? Para gerar dinheiro através de uma contribuição. Essa MP01 está criando uma contribuição destinada a gerar dinheiro na rede de escolas públicas. E fazendo o que nas escolas públicas? Infraestruturação tecnológica.
eu acho que essa experiência que a gente está vivendo da pandemia está deixando claro que investir hoje em tecnologia, computadores, acesso veloz na internet, sistemas de transmissão e compartilhamento de aulas online em qualquer estabelecimento de ensino desse país tem que ser uma prioridade. O mundo é online, eu digo isso há anos. O mundo está se transformando. Nós estamos vivendo uma nova construção de realidade social, em que as relações são virtuais, são digitais. Não adianta você ir contra a tecnologia. A tecnologia ela não chega para voltar, ela chega para caminhar sempre em frente. Então, essa medida provisória veio criar uma contribuição especial com o objetivo de levantar recursos financeiros para investir na educação. E investir na educação no sentido de infraestruturar escolas públicas para proporcionarem, através da tecnologia implementada, o acesso via EAD, via online, para que todas as pessoas possam, num momento como esse da pandemia, ter aulas de casa, ter aulas de um computador, ter aulas por via de um computador, como você está tendo agora. Nas escolas públicas, em muitas do país, não existe isso, porque nunca se priorizou investir em tecnologia para relacionamento virtual. E como eu disse esses dias em uma das lives entre amigos, eu disse, hoje, ter internet potente em casa, ter tecnologia de ponta para poder acessar computador, vai ser tão importante como ter um ar-condicionado no verão, na hora do calor, para dormir. As pessoas vão entender que o mundo é digital. Eu acho que a pandemia, não obstante muitas coisas ruins, uma das coisas boas que ela vai deixar é esse legado de ensinar que, assim como um dia todo mundo entendeu que precisava ter um celular, hoje é estranho você imaginar uma pessoa que não tem um telefone celular. Vai ser estranho alguém que não tem acesso a redes sociais, uma pessoa que, na terceira década do século XXI, no século em que tudo é movido à tecnologia, não é mais o século XX, que a pessoa não investe em tecnologia. Resultado, essa medida provisória 1 é para criar essa contribuição para levantar dinheiro para a educação no investimento de infraestrutura tecnológica. A medida provisória 2, ela veio majorar as alíquotas da COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade, que incide sobre o faturamento de certos empregadores. A COFINS Faturamento, que é um tributo que é autorizado na Constituição de 88, lá no artigo 195, inciso 1 da Constituição, quando o Constituinte, no artigo 195, apresenta as fontes de custeio da Seguridade Social e diz que a Seguridade Social, além de ser custeada por outros recursos, que seriam recursos emanados dos impostos, a Seguridade será também custeada e principalmente custeada pelo dinheiro das contribuições que são ali listadas, nos incisos 1 a 4. O artigo 195, inciso 1, lista as contribuições sobre os empregadores, inciso 2 sobre os trabalhadores, inciso 3 sobre as receitas auferidas pelos concursos de prognósticos e o inciso 4 pelos importadores. Lá no artigo 195, inciso 1, nas alíneas A, B e C, a gente encontra as diferentes espécies de contribuições sociais para financiar a Seguridade Social, COFINS, que podem incidir sobre empregadores. Eu posso ter a contribuição sobre a folha de salário, sobre o valor da folha de salário. Eu, no Portal F3, o Portal F3 é uma pessoa jurídica empregadora. Ela tem uma folha de salário a pagar todo mês. Em cima do valor da folha de salário, incide uma contribuição. Esse dinheiro arrecadado se destina ao custeio da Seguridade Social, vai para o orçamento da Seguridade Social. É a contribuição social para financiar a Seguridade Social, incidente sobre folha de salário de empregadores. Existe uma outra contribuição, que é a contribuição que pode incidir ou sobre a receita ou sobre o faturamento. Alguns empregadores recebem essa contribuição sobre a sua receita bruta, outros sobre o seu faturamento. É a lei que determina. E, por fim, existe a contribuição sobre o lucro líquido. Então, o artigo 195 da Constituição, nos incisos 1 a 4, ele elenca as contribuições já previstas na Constituição para que, quando cobradas, gerem um dinheiro que se vincula para o custeio da Seguridade Social. E esse dinheiro é fundamental para o orçamento da saúde, do SUS, do INSS e das políticas assistenciais para assistir as pessoas que são miseráveis e hipossuficientes financeiramente. Bom, uma dessas contribuições já previstas na Constituição, como eu disse aqui agora, é a COFINS sobre o faturamento dos empregadores. E essa medida provisória 02, ela veio majorar as alíquotas dessa COFINS sobre alguns empregadores. Certamente, antenando minha realidade, você também, contextualizando essa questão com a realidade, a gente deve imaginar que o presidente, nesse caso aqui que eu montei essa questão, imaginei ele tomando a decisão aí em maio, de escolher aumentar um pouquinho a COFINS sobre o faturamento de alguns empregadores, aqueles que estejam em segmentos que estão tendo rentabilidade, que estão tendo lucro. Por exemplo, a gente sabe que nesse momento vários pequenos prestadores de serviços estão quebrando. O Portal F3, no qual você está assistindo essa aula aqui, está passando por uma dificuldade financeira terrível. É uma pequena empresa. Mas existem alguns segmentos
que estão aumentando a sua margem de ganho. É normal, é natural. Infelizmente, às vezes você está no lado mais fraco, né? Mas às vezes você está no lado mais forte. Então, alguns estabelecimentos do gênero alimentício, farmacêutico, estão tendo recordes de venda, recordes de movimento. Então, imagino eu que o presidente, na ideia de fazer desconcentração de renda, possa, com a medida provisória, elevar um pouquinho a alíquota da COFINS para esses determinados empregadores que estão em segmentos que não estão sendo atingidos pela crise econômica, ao contrário, estão fazendo a sucção do capital para dentro deles. O capital está convergindo para lá, então o dinheiro está se acumulando ali. Então a medida provisória número 2 viria para elevar a alíquota da COFINS sobre esses empregadores. E a medida provisória número 3 criou uma COFINS residual. A medida provisória número 3, a questão foi clara, a gente leu, a gente vai reler, ela cria uma nova contribuição social para o custeio da Seguridade Social. E essa nova contribuição social para o custeio da Seguridade Social vai incidir sobre a propriedade de aeronaves e embarcações. Registro que isso não é o fato gerador do IPVA. O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículos automotores terrestres. Uma contribuição residual para o custeio da Seguridade Social, uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, pode ser instituída. A Constituição autoriza, mas existem alguns limites. A gente tem que ver se essa medida provisória respeitou. Né? Existem alguns limites para que se possa instituir uma outra fonte de custeio, uma outra contribuição social para o custeio da Seguridade Social. Na aula passada, no simulado passado, a gente aprendeu a chamar essa competência de competência residual tributária, competência por via da qual a União pode criar ou outros impostos, que não é o caso aqui, ou outras contribuições sociais para financiar a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência. Né? E anote aí no seu apontamento o artigo da Constituição que permite a criação de contribuições residuais para a Seguridade Social, outras contribuições diferentes das que já estão listadas no artigo 195, inciso 1 a 4, incisos 1 a 4, o dispositivo que permite a criação dessas outras fontes de custeio é o 195, parágrafo 4º. 195, parágrafo 4º da Constituição, anote aí, né? Ele vai ser fundamental para essa medida provisória número 3, e o artigo 195, parágrafo 4º é que dá a base constitucional autorizativa da instituição de contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social. Ok? Ok. Bom, ele se combina com o artigo 154, inciso 1, o próprio texto do 195, parágrafo 4º, já expressamente te remete para o 154, inciso 1. O 154, inciso 1 é aquele que autoriza e bota os limites para o exercício da competência residual, autoriza em exercício limitado de competência residual a instituição dos impostos residuais, ok? Então está interpretado o enunciado da questão, as 3 medidas provisórias. A medida provisória 1, que criou a contribuição para a educação, a medida provisória 2, que majorou a COFINS sobre o faturamento de alguns empregadores, e a medida provisória 3, que criou uma COFINS residual a incidir sobre a propriedade de veículo automotor, né, aéreo e náutico, embarcações e aeronaves. Vamos ler as perguntas. Vamos lá, vamos caminhar agora para as perguntas. Vou colocar de novo a imagem na tela. Vamos lá. Pergunta da letra A. Poderiam as MPs 01 e 03 instituir as contribuições que foram criadas? Poderiam esses tributos incidir a partir de setembro? Pergunta da letra A. Poderiam as MPs 01 e 03? A 01 criou a contribuição para a educação. A 03 criou a COFINS residual. Poderiam as MPs 01 e 03 instituir as contribuições que foram criadas? Poderiam esses tributos incidir a partir de setembro? Vamos responder a letra A? São 2 perguntas dentro de uma. Vamos lá? Vou me aproximar aqui da tela. Vamos lá. Primeiro, a medida provisória poderia, desde que a gente entenda que existe relevância e urgência, e penso que sim, a medida provisória 1 poderia criar a contribuição para a educação. Mas a medida provisória 3 não poderia criar a contribuição residual para a Seguridade Social a incidir sobre a propriedade de embarcações e aeronaves. E por quê?
A medida provisória 1 criou uma espécie tributária que a gente chama de contribuição social geral. A contribuição social geral, no caso aqui para a educação, não é uma contribuição social para financiar a Seguridade. As contribuições sociais gerais não precisam de lei complementar para ser criadas. As contribuições sociais gerais podem ser criadas por meras leis ordinárias. Todo e qualquer tributo que pode ser criado por mera lei ordinária, não dependendo de lei complementar, em situações de relevância e urgência, pode ser criado por medida provisória. Então, quando eu falo que a medida provisória 1 criou uma contribuição social para custear a educação, qual é a espécie tributária que eu estou falando? Contribuição especial, ok. Qual é a subespécie? Contribuição especial, na variação, contribuição social. Qual é a subespécie? Contribuição social geral. As contribuições sociais gerais não precisam de lei complementar. Para todo e qualquer tributo que não depende de lei complementar para ser instituído, logo pode ser instituído por lei ordinária, é possível o uso de medida provisória se houver relevância e urgência. Agora, por que a medida provisória 3 não poderia ter criado essa contribuição social a incidir sobre propriedade de embarcações e aeronaves? Porque essa contribuição social para custear a Seguridade Social, essa COFINS, contribuição para financiar a Seguridade, COFINS, essa contribuição, ela não é prevista expressamente na Constituição. Quando a Constituição autoriza contribuições para financiar a Seguridade Social, não inclui contribuição sobre propriedade de embarcação e aeronave. Então, essa contribuição é uma contribuição residual, eu falei isso o tempo todo na explicação. Essa contribuição aí, que está sendo criada pela medida provisória 03, ela está lastreada no 195, parágrafo 4º, competência residual tributária. PB, como é que você sabe que ela é uma competência residual? Primeiro que a questão já me deu a deixa ao dizer uma nova contribuição, diferente das que já estão na Constituição, porque as que já estão na Constituição, todas já foram instituídas. Né? Contribuição sobre folha de salário, sobre lucro líquido, receita ou faturamento de empregador, sobre concurso de prognósticos, sobre empregados, trabalhadores e sobre importação. Todas as COFINS previstas na Constituição já foram instituídas há anos. E a questão me diz que em maio o presidente cria uma nova contribuição, eu já sei que é residual. Mas eu sei também que é residual porque eu sei quais são as que estão na Constituição, estou falando aqui o tempo todo. As COFINS que estão na Constituição são aquelas que estão listadas no artigo 195, incisos 1 a 4. E ali não tem nenhuma previsão de incidir uma COFINS sobre propriedade de aeronave e embarcação de luxo para custear a Seguridade, mas é possível instituir pela competência residual. Então, essa COFINS que foi instituída pela medida provisória 03 é uma COFINS residual, e COFINS residual só pode ser criada por lei complementar. E aquilo que é reservado à lei complementar não pode ser criado por medida provisória. Então, essa medida provisória 03 ela é inconstitucional porque o presidente, através de uma medida provisória, criou uma contribuição residual de Seguridade Social. E só se pode criar contribuição residual para financiar a Seguridade Social por lei complementar. E aquilo que é reservado à lei complementar é proibido à medida provisória. Então, aqui, numa questão de prova, você precisaria citar 3 artigos amarradinhos. A resposta seria bem objetiva quanto a essa primeira parte da pergunta, né? Poderiam as MPs 01 e 03 instituir as contribuições que foram criadas? Qual seria a resposta? A MP 01, sim, já que a contribuição criada para a educação é uma contribuição social geral, não depende de lei complementar para ser instituída, podendo ser instituída por mera lei ordinária e, havendo relevância e urgência, cabe medida provisória. Já a MP 03 é inconstitucional, porque criou uma contribuição residual para a Seguridade Social, a qual depende de lei complementar. E o que é reservado à lei complementar é vedado à medida provisória. Quanto ao SMP 03, é importante registrar o artigo 195, parágrafo 4º, combinado com 154, inciso 1, e ainda o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3. O artigo 62 é o das medidas provisórias. Parágrafo 1º, é vedado medida provisória nas seguintes matérias. Inciso 3, reservadas à lei complementar. Então, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, é aquele que diz que é vedado medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Ok? Ok. Bom, aí vem a continuidade da pergunta.
Poderiam esses tributos incidir a partir de setembro? Bom, o presidente criou em maio 2 contribuições sociais por medida provisória. Uma, ele criou constitucionalmente, a contribuição social geral para custear a educação. A outra, inconstitucional. Essa medida provisória é nula, não tem nenhuma aptidão a produzir efeitos, ela é incompatível com a Constituição, porque ela atua em matéria de lei complementar, contribuição para a Seguridade Social Residual. A partir de quando seria possível aplicar a nova tributação referente a uma contribuição social geral recém-criada e uma COFINS residual recém-criada, considerando que ela fosse criada da maneira correta, por lei complementar? A COFINS residual, criada pela medida provisória 03, se ela tivesse sido criada por lei complementar, ela poderia incidir em setembro. Porque para as contribuições de Seguridade Social, só se aplica a noventena, não se aplica aquela regrinha do exercício financeiro seguinte, no que tange ao princípio da anterioridade. Então, no que diz respeito ao princípio da anterioridade, não seria necessário esperar o exercício financeiro seguinte. Bastaria aguardar a noventena. Então, a COFINS, criada pela medida provisória 03, caso fosse criada por lei complementar, poderia incidir a partir de setembro. Nesse caso, ela não vai poder incidir nem a partir de setembro, nem em momento nenhum, porque ela foi criada de maneira inconstitucional. Já a contribuição social geral para investir em infraestrutura tecnológica nas escolas públicas só poderia incidir no ano seguinte, a partir de 1º de janeiro de 2021, considerando em maio de 2020 a criação do tributo. Porque em setembro, não obstante já tenha se vencido o lapso temporal do mínimo nonagesimal, ainda não se superou a regrinha que exige que se aguarde o exercício financeiro seguinte. Então lembre-se que quando a gente fala do princípio da anterioridade nas contribuições, a regra geral se aplica às contribuições especiais. Criado ou majorado uma contribuição especial, regra geral do princípio da anterioridade, exercício financeiro seguinte e noventena. Quais são as 2 únicas exceções que nós temos ao princípio da anterioridade no campo das contribuições especiais? Uma é a das contribuições sociais para financiar a Seguridade Social. Basta respeitar a noventena, existe uma anterioridade nonagesimal própria para a Seguridade Social. Anote aí, lá no artigo 195, parágrafo 6º. O artigo 195, parágrafo 6º, prevê que se for criado ou majorado uma contribuição para financiar a Seguridade Social, aguardar-se-á apenas o prazo de 90 dias para que se possa fazer incidir a novel carga tributária. Então, pelo 195, parágrafo 6º, eu tenho essa primeira de 2 únicas exceções ao princípio da anterioridade no campo das contribuições especiais, e ela é interessante para a questão. Essa contribuição para financiar a Seguridade Social, criada residualmente aí, se ela fosse criada por lei complementar, ela poderia incidir em setembro, porque de maio para setembro eu passo de 90 dias. Qualquer que seja 31 de maio para 1º de setembro, dá mais de 90 dias. Eu tenho junho, julho e agosto ali no meio. Eu tenho ali 92 dias mínimos entre junho, julho e agosto. Então eu já teria vencido a noventena. Perceberam? Só para que você não fique no vácuo aí, talvez fique aí tentando lembrar, a segunda exceção ao princípio da anterioridade no campo das contribuições especiais na CID dos combustíveis, em que se admite que quando houver o restabelecimento de alíquotas reduzidas dessa CID, a CID que incide sobre combustíveis, se admite que se aplique a tributação restabelecida após 90 dias, sendo desnecessário aguardar o exercício financeiro seguinte. Então, só se aplica a noventena no restabelecimento de alíquotas reduzidas da CID dos combustíveis, que não tem nada a ver com essa questão, e também no caso das contribuições sociais para financiar a Seguridade Social. Beleza? Então, as respostas para a letra A. Vou repetir a pergunta da letra A. Vou jogar na tela e vou repetir a pergunta da letra A. Letra A. Pergunta da letra A. Poderiam as MPs 01 e 03 instituir as contribuições que foram criadas? Poderiam esses tributos incidir a partir de setembro? Resposta. A MP 01, sim. A MP 03, não. No caso em tela, nenhuma das espécies tributárias poderia incidir a partir de setembro. Quanto à MP 01, poderia criar a contribuição social geral para a educação, já que a matéria não é reservada à lei complementar, bastando lei ordinária, cabendo medida provisória em razão da relevância e urgência. Todavia, tem que respeitar o princípio da anterioridade com as 2 cláusulas temporais, a do exercício financeiro seguinte e do mínimo de 90 dias. Numa prova você cita o artigo, né?
parênteses, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Não podendo, portanto, incidir em setembro, mas somente a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Ponto. Quanto à medida provisória número 3, invadiu matéria reservada à lei complementar, já que uma contribuição para custear a Seguridade Social não prevista na Constituição, como é o caso, parênteses, a incidir sobre propriedade de aeronaves e embarcações de luxo, só pode ser criada por lei complementar, e matérias reservadas à lei complementar não podem ser veiculadas por medida provisória. Parênteses, artigo 195, parágrafo 4º, combinado com 154, inciso 1, combinado com 62, parágrafo 1º, inciso 3, fecha parênteses. Quanto a essa medida provisória 03, quanto à contribuição residual de Seguridade Social criada pela medida provisória 03, não poderá incidir em setembro porque o tributo é inconstitucional, não podendo incidir em momento algum. Mas se fosse criada por lei complementar, poderia sim incidir em setembro, já que basta respeitar 90 dias para se aplicar uma nova contribuição social para financiar a Seguridade Social, não sendo necessário aguardar o exercício financeiro seguinte. Parênteses, regra do artigo 195, parágrafo 6º. Ok? Essa é a resposta correta para a pergunta letra A. Eu vou repeti-la mais uma vez, né, para que vocês possam captar certinho, e principalmente quem está ao vivo, né, que não tem aí a ferramenta de voltar a transmissão. Quem está em reprise pode voltar, pausar minha resposta, copiar, né? Mas para quem está ao vivo, eu vou atenciosamente aqui repetir mais uma vez, tudo bem? Bom, a resposta seria a seguinte. A pergunta foi, poderiam as medidas provisórias 01 e 03 instituir as contribuições que foram criadas? Primeira parte da resposta é para a primeira pergunta. A MP01, sim. A MP03, não. A contribuição social para a educação, parênteses, contribuição social geral, não é reservada à lei complementar, podendo ser criada por lei ordinária e, em situações de relevância e urgência como a presente, poderia ser criada, sim, por medida provisória. Já a contribuição para custear a Seguridade Social, criada pela medida provisória 03, é inconstitucional, já que, se tratando de contribuição residual, só poderia ser criada por lei complementar, sendo vedado medida provisória. Artigo 195, parágrafo 4º, combinado com 154, inciso 1, combinado com 62, parágrafo 1º, inciso 3, todos da Constituição. Ponto. Fecha parênteses, ponto. Para a segunda resposta. Poderiam esses tributos incidir a partir de setembro? No caso, nenhum dos tributos pode incidir a partir de setembro. A contribuição social geral para custear a educação só poderá incidir a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, devendo respeitar o princípio da anterioridade nas duas cláusulas temporais, a do mínimo de 90 dias e a do exercício financeiro seguinte, artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição. Já a COFINS residual que fora criada não poderá incidir porque foi criada de maneira inconstitucional, não podendo incidir em momento algum. Mas se fosse criada por lei complementar, poderia incidir em setembro, tendo sido criada em maio, já que bastaria respeitar a regra do mínimo de 90 dias para as contribuições de Seguridade Social, prevista no artigo 195, parágrafo 6º, não sendo necessário observar a regrinha do exercício financeiro seguinte. Letra B, próxima pergunta. Olha que questão top, hein, galera? Monstro, explicando contribuições sociais, né? Explicando o princípio da anterioridade, uso de medida provisória, reserva de lei complementar. Letra B. Poderia a MP02 majorar a COFINS faturamento e impor incidência em setembro? Poderia a MP02 majorar a COFINS faturamento e impor incidência em setembro? E a resposta é sim. Sim, já que se trata de uma contribuição social de Seguridade Social já prevista na Constituição. Artigo 195, inciso 1, a linha B de bola. Por não se tratar de contribuição residual, é desnecessário o uso de lei complementar, bastando lei ordinária. Havendo relevância e urgência, torna-se cabível o uso de medida provisória. Por se tratar de contribuição de Seguridade Social,
respeita apenas a regra dos 90 dias especificamente prevista para esses tributos no artigo 195, parágrafo 6º, pelo que se poderia impor a incidência em setembro. Gente, a medida provisória 03, a 02, ela está correta, ela está perfeita. O presidente pode, através de medida provisória, em situações de relevância e urgência, majorar contribuições para financiar a Seguridade Social já prevista na Constituição. Gente, se forem contribuições sociais para financiar a Seguridade já prevista na Constituição, aquelas contribuições que eu já mencionei aqui do artigo 195, incisos 1 a 4, não é necessário a lei complementar. Ele pode, por medida provisória, agir, porque a matéria fica no campo de mera lei ordinária. E se basta a lei ordinária, se houver relevância e urgência, cabe medida provisória. Medida provisória pode criar e majorar tributo, desde que não seja tributo de lei complementar e desde que haja relevância e urgência, né? Então, ele pôde sim, ele agiu corretamente, não violou a Constituição em nada, ao usar uma medida provisória para majorar a COFINS de faturamento. Agora, a COFINS de faturamento, tem que lembrar, é para custear a Seguridade Social. E para a Seguridade Social, contribuições de Seguridade Social, só noventena, não tem que esperar o exercício financeiro seguinte. A gente bateu isso nas lives dessa semana, se eu não estiver equivocado, na minha última live de tributário na quinta-feira. Correto? Nesse contexto, a resposta aqui. A pergunta foi, poderia a MP2 majorar a COFINS de faturamento e impor incidência em setembro? Qual é a resposta? Sim. Poderia a MP02 majorar a COFINS de faturamento e impor a sua incidência em setembro? Respondi a pergunta. Direto e objetivo, como eu ensinei na aula passada. Agora eu vou fundamentar a resposta. É que, se tratando de contribuição para financiar a Seguridade Social já prevista na Constituição, não é necessário lei complementar, o que só se exigiria caso se tratasse de uma COFINS residual. Portanto, basta a lei ordinária. E quando há relevância e urgência, é cabível medida provisória. Quanto ao princípio da anterioridade, por se tratar de contribuição de Seguridade Social, basta respeitar a noventena prevista no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, pelo que se poderia aplicar o tributo a partir de setembro. Vamos para a letra C, que na hora que eu digitei terminou entrando como letra A de novo, mas você obviamente entende que a terceira pergunta é a letra C, não é? Claro. Letra C. Enquanto ainda em vigência as MPs, qual seria a via, não é vida, peço perdão a você, qual seria a via adequada para pleitear a declaração de inconstitucionalidades em sede de controle abstrato e concentrado e quais MPs deveria ser atacada ou deveriam ser atacadas, não é? Olha a pergunta bacana na letra C. Enquanto ainda em vigência as MPs, qual seria a via adequada para pleitear a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato e concentrado e quais MPs deveriam ser atacadas? Muito boa essa pergunta, pessoal. E ela já começa com uma questão muito bacana, que é de direito constitucional puro e não de direito tributário, no início da pergunta. Enquanto ainda em vigência as MPs. É que se a medida provisória já não estiver mais em vigor, ou porque foi rejeitada pela Câmara ou pelo Senado expressamente, ou porque expirou o prazo dos 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60, e ela não foi aprovada, ou porque o presidente resolveu revogá-la através de uma nova MP, se a MP perder vigência, não estando mais produzindo efeitos, exaurindo-se a sua provisória aplicabilidade e eficácia, ela deixa de violar a Constituição, né? A partir dali. Se a MP caiu, eu não tenho mais um MP violando a Constituição. E se eu não tenho mais um MP violando a Constituição, eu não tenho mais a possibilidade de uso da ADI em face dela. A via adequada para questionar medidas provisórias que, quando editadas, violem a Constituição, no controle abstrato, é a ADI. Mas a ADI só cabe se a medida provisória ainda estiver produzindo efeitos na data do ajuizamento, não é? Eu não sei se vocês assistiram a aula que eu fiz ontem explicando o cabimento de ADI a DPF, e eu falo para quem está ao vivo, deixa eu inverter a câmera aqui para mim, deixa eu puxar para mim. Ontem, sexta-feira, dia 3 de abril, na parte da tarde, eu fiz uma aula fenomenal, foi uma das aulas que eu estava mais inspirado, cara, foi uma das melhores aulas que eu dei aí nos últimos tempos. Uma aula de 1h30, tá aí no meu canal do YouTube, tá lá no meu canal do YouTube, gratuita, no Direito Constitucional Turbinado. Uma aula que, cara, todo concurseiro tinha a obrigação de assistir, porque ela explica quando cabe a ADI e quando cabe a DPF. Eu fiz o losango certinho do cabimento da ADI
para caber ADI tem que preencher os 4 vértices do losango. E o terceiro vértice, né, eu começo lá em cima pela natureza do ato, lei, o ato normativo com força de lei ou acima da lei. No segundo vértice eu boto a competência, tem que ser federal, dos estados ou do Distrito Federal em matéria estadual. E no terceiro vértice eu boto a produção de efeitos. A ADI só cabe se o ato a ser atacado no controle abstrato de constitucionalidade ainda estiver em vigor e produzindo seus efeitos. Então a pergunta começa muito bem feita, né? A pergunta tecnicamente feita. Enquanto ainda em vigência as MPs, qual seria a via adequada para questioná-las no controle abstrato e concentrado lá no Supremo? Seria a ADI, controle abstrato, ADI. Claro que se alguém se sentir prejudicado e quiser, num caso concreto, diante de uma tributação, discutir na via concreta, pode arguir a inconstitucionalidade da MP no processo subjetivo, discutindo seu interesse particular, o contribuinte, através, por exemplo, de um mandado de segurança, se houver desnecessidade de legislação probatória ali, né? Pode, através de uma ação de procedimento comum, se houver o lançamento feito, uma ação anulatória, antes do lançamento, uma ação declaratória preventiva, arguindo a inconstitucionalidade da medida provisória e, incidentalmente, pedindo a afastabilidade dela. Mas aí é controle concreto, controle difuso, cada contribuinte na vara de fazenda da comarca do seu município, né, sendo a competência da Justiça Federal, na vara federal lá, né, da subseção judiciária do seu município, se for na capital, na sede da seção judiciária estadual da Justiça Federal, né? Então, cada um pode brigar na via concreta, na via difusa, pelo seu interesse particular. Receber o lançamento, está ameaçando de receber, está ameaçado de receber, mandado de segurança preventivo ou repressivo, ação declaratória preventiva ou ação anulatória. Agora, no controle abstrato, não é o contribuinte que vai ajuizar a ação, é o PGR, é o presidente da República, é o Conselho Federal do AB. Qual é a via adequada para pedir no controle abstrato a declaração de inconstitucionalidade dessas MPs? ADI, e em face de quais MPs? MP01 e MP03. Não vai responder na prova MP02, porque MP02, que majorou a COFINS sobre o faturamento de alguns empregadores, a gente viu que ela é constitucional. Então, das 3 MPs, 2 são inconstitucionais, uma é constitucional. Estamos juntos? Resposta para a pergunta 3. A pergunta foi, enquanto ainda em vigência as MPs, qual seria a via adequada para pleitear a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato e concentrado? Quais MPs deveriam ser atacadas? A via adequada seria a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e as MPs a serem atacadas seriam as MPs 01 e 03, que teriam as inconstitucionalidades presentes. No caso da MP01, a inconstitucionalidade de determinar a incidência do tributo em setembro, violando a regra do exercício financeiro seguinte, do princípio da anterioridade, fixada no artigo 150, inciso 3, a linha B de bola da Constituição. Quanto ao MP 03, violou-se a reserva de lei complementar para a criação de contribuições residuais para a Seguridade Social, do artigo 195, parágrafo 4º, combinado com 154, inciso 1. Bom, pessoal, a gente fechou agora a primeira questão do simuladão de hoje. Eu vou fechar esse bloco de transmissão aqui, para a gente ficar com esse vídeo menos pesado. Inclusive, eu vou pedir permissão a vocês, eu vou pedir a vocês que me deem essa bênção para esse primeiro bloco, com essa questão 1, só essa questão 1. São 15, só essa. Eu vou disponibilizar agora no meu canal do YouTube, gratuitamente, só a correção da questão 1. E depois a gente vai seguir só com as pessoas que evidentemente pagaram o simulado. Para que, disponibilizando esse bloco, de repente as pessoas vejam o quão um simulado desse é importante, o quão um simulado desse ajuda você a fixar o raciocínio, a aprender a responder as perguntas em prova, a trabalhar na questão aquilo que você aprende nas aulas teoricamente. Não adianta nada, é só estudar a teoria e não treinar. E aí eu vou colocar isso à disposição, porque às vezes isso pode incentivar pessoas a se matricularem nos simulados. E para mim, que estou aqui passando mais um sábado, minha manhã inteira, certamente a gente vai invadir o horário do almoço, com vocês aqui, vocês terem ideia, eu não via meus filhos ainda, e estou aqui com vocês, né? Para mim é importante, eu preciso, e o Portal F3 é uma empresa, eu sei que as pessoas às vezes não têm maturidade, quando vem alguém falar, eu preciso vender, as pessoas já vêm jogando pedra, mercenário, pô, mercenário não, a empresa emprega 40 pessoas, tem que ter faturamento, se não tiver faturamento ela quebra. Se eu não vender, um Portal F3 é uma empresa educacional. O que é que ela vende? Serviço educacional. Se eu não vender serviço educacional, o que é que acontece com essa empresa? Ela vai falir. Ela quebra, literalmente ela quebra. E todo pequeno empresário que atua no segmento que eu atuo hoje está correndo o risco de quebrar. Os cursos preparatórios estão sob forte ameaça de quebra. Eu participo de uma associação onde estão presentes talvez 90% de todos os cursos preparatórios do Brasil e o cenário é nefasto, é terrível.
E é engraçado que, às vezes, a gente tem que conviver com algumas coisas que machucam muito, porque, às vezes, tem alunos que olham pra gente, às vezes olham pra mim e falam assim, você é mercenário vendendo curso. Eu falo, caraca, por que mercenário? Como se fosse um crime ter uma escola particular, montar uma universidade particular, montar um curso de inglês, montar um curso preparatório. A Constituição, o Constituinte entendeu que a educação pode ser prestada na iniciativa privada em atividade econômica, paralelamente à educação pública, que é dever do Estado dar. Às vezes as pessoas olham como se fosse um crime, como se fosse um ato ilícito, uma pessoa querer empresariar a educação. Porra, tem tanta gente que empresaria tanta coisa, qual o problema de empresariar a educação? Especialmente quando você faz de modo nobre. Eu, graças a Deus, quando fui criança e adolescente, tive o privilégio de estudar na escola particular. Meus pais puderam, meu pai e minha mãe puderam, meus pais que estudaram em escola pública a vida inteira, puderam pagar uma escola particular para mim. Eu hoje posso pagar uma escola particular para meus filhos. E eu não vou chamar o dono da escola de criminoso, de vagabundo, de mercenário. Então, algumas pessoas, por imaturidade, às vezes por inveja, às vezes por raiva, o cara não consegue passar na prova, tem raiva de dono de cursinho, como se ser dono de um curso fizesse da pessoa uma pessoa ruim, mau caráter, como se o cara não fosse uma pessoa do bem, que tem uma família, que educa os filhos com amor, que tem amor aos alunos, que ama dar aula. Eu amo isso aqui, eu fiz uma coisa que é da livre iniciativa, da livre concorrência, abrir um curso. E é muito difícil manter o curso nesse momento. Primeiro que a gente que faz curso online, a gente já vem no risco de quebra, muitos estão quebrando já há alguns anos por causa da pirataria, né? Pessoas que nunca estudaram, que nunca gravaram aula, nunca compraram um equipamento, nunca alugaram o espaço, nunca pagaram tributo, nunca alugaram uma plataforma virtual para armazenar aulas, elas copiam nossas aulas, baixam e ficam vendendo em rateio, em WhatsApp. Então, a gente produz o conteúdo, a gente paga todo o custo e esses caras que não gastam um centavo levam esse dinheiro. Ou seja, são pessoas que roubam a nossa remuneração, literalmente. É como um cara que assalta uma loja, pega a mercadoria e vende ali no camelô, a mercadoria que ele não fabricou, que ele não comprou, roubou e está vendendo, e o dinheiro está entrando na conta dele. Então a gente já vive uma crise muito grande nos últimos anos por conta da pirataria, desses sites aí de pirataria, de pessoas que pegam nossas aulas e distribuem por R$50, R$20 às vezes, em Facebook, WhatsApp, em grupos de rateio. A gente não é remunerado quando essas pessoas compram nesses sistemas, a gente gera o conteúdo. O profissional vem e espera ser remunerado, o professor pode ser você amanhã, que estudou, que quer ganhar o dinheiro honestamente recebendo aula. Ser professor de cursinho é tão idôneo quanto ser professor de uma escola, de uma universidade. O cara é professor, pô. E aí agora, com essa crise da pandemia, a recessão, as pessoas parando de consumir, foi uma pá de cal. A gente pode ter aí em 2 a 3 meses, uma grande parte de cursos preparatórios fechando no Brasil, quebrando, porque não vai conseguir se manter. Não vai conseguir se manter. Então eu vou divulgar esse primeiro bloco aqui, com essa correção da questão 1, a questão com 4 perguntas, a letra A foram 2 perguntas, controle abstrato de constitucionalidade, competência residual tributária, contribuições sociais gerais e de seguridade social, uso de medidas provisórias, reserva de lei complementar, princípio da anterioridade, uma questão bem completa, bem bacana, aprofundando diversas nuances temáticas, mesclando o direito tributário com o direito constitucional, controle abstrato de constitucionalidade, medida provisória, reserva de lei complementar, processo legislativo, competência residual tributária, princípio da anterioridade, uma questão que congraçou em torno de 4 a 5 temas que sempre caem em prova. E eu vou pedir permissão a vocês, é que não fique magoado comigo, eu vou disponibilizar somente esse vídeo. E aí, quem sabe, as pessoas gostando, falam, pô, caraca, eu vou me inscrever, eu vou comprar esse simulado. Aí o valor é simples, R$15, a gente colocou por R$15 nesse momento aí da pandemia, até para respeitar, por sensibilidade, a dificuldade que muitas pessoas estão passando e pessoas que precisam estudar. E fazer um simulado desse para quem está estudando é importante. E continuar a estudar durante a pandemia é importante, porque a pandemia vai passar, é óbvio que vai passar, e Deus é maravilhoso, vai passar. Com mais ou menos sequelas deixadas, e serão muitas, ela vai passar. E você não pode parar de estudar, porque tem a pandemia, porque quando acabar a pandemia, quem estudou vai passar na sua frente. E se você luta por uma vaga num concurso, vai dizer, caraca, eu não usei a pandemia a meu favor. Se existe uma das grandes lições de inteligência emocional que eu filtrei para mim, foi na adversidade, crie a oportunidade. Enquanto as pessoas choram, vendo o lenço. Enquanto as pessoas estão indo no calor para o enterro se despedir de alguém, bota o isoporzinho do lado e vende água gelada. Aprende a, na adversidade, criar oportunidades. Não significa não ter sensibilidade, não ter amor, significa ter uma mente empreendedora. E você que tem o sonho de passar numa prova do OAB ou num concurso, porra, você tem que usar esse momento a seu favor. Alguma coisa de bom tem que surgir para você, dentre algumas outras, no cenário de plurimas adversidades. Então, estuda. E fazer um simulado desse é muito bacana. Então, eu vou postar esse vídeo no YouTube, tá certo? Eu vou fechar aqui a transmissão agora. Você vai ver que vai encerrar a transmissão. Eu vou abrir um novo link, eu preciso de um intervalo de 3 minutos, que é o tempo de eu gerar o novo link aqui, enviar para o pessoal que está trabalhando remoto na plataforma do Portal F3, para esse link ser jogado na sua área de navegação. Então eu tenho que gerar um link aqui no meu computador, a plataforma reconhecer, me devolver o ok, aí eu mando para o operador, que vai estar agora aí esperando,
e ele vai colocar o link. Aí vai aparecer um link novo. Esse link que está me assistindo, ele não vai abrir no bloco 2. Se você ficar nesse link que está navegando agora, você não vai me ver no bloco 2, porque vai ser um outro link, a aula vai rodar por um outro canal de transmissão, ok? Então você vai ter que dar um F5, você vai esperar de 3 a 5 minutos. E aí vai ser um trabalho pequeno que você vai ter de dar o F5 para ver se já entrou ou não entrou, dá F5 de novo. Dá F5 de novo, vai lá na sua barra lá e atualiza, porque eu vou voltar para fazer a questão 2 e as seguintes num segundo link de transmissão. Então esse não vai mais permitir que você continue me assistindo, ok? Esse link eu vou fechar ele e o link vai cair, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão ter essa compreensão comigo. Em 3 a 5 minutos eu estou de volta. Deixa eu ver agora onde é que eu fecho isso aqui.